Salve, salve cartoleiros! Estamos de volta aí com o resultado da nossa 19ª rodada. Fizemos 55,56 pontos, mais do que a média dos cartoleiros, porém não fiquei satisfeito novamente. A gente não tinha cartoletas para ir com o William, fez diferença na nossa pontuação. O William foi muito bem. E como a gente mencionou, rodada que era dos meias, porém os meias que imitaram Lucas, Arias, a gente não tinha na equipe. Atacantes também, como a gente mencionou, não tinham boas opções. Até o Pedro zicou aí de capitão, mas os que imitaram também a gente não tinha. Vamos vender aqui agora o nosso time inteiro para a gente deixar uma base montada para a primeira rodada do segundo turno, para a 20ª rodada do Brasileirão. Vamos voltar aqui nosso esquema para o 4-3-3, não é? E essa rodada a gente tem que ficar de olho aberto, tem que ficar esperto por conta dos jogos aí da Copa do Brasil. Essa rodada a gente tem Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia e Internacional, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo, Fortaleza e São Paulo, né? Bragantino e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians e Cuiabá e Atlético Paranaense, né? São os jogos aí que a gente tem que abrir o olho por conta da Copa do Brasil no meio de semana. Vamos começar com o goleiro, a gente tem o Cássio, joga fora de casa o Cruzeiro. Não vem bem fora de casa, não é, mas o Botafogo, a gente tem que abrir o olho aí que o Cruzeiro não está na Copa do Brasil e o Botafogo está e pega um jogo duro aí contra o Bahia. Pode ser que poupe atletas para esse confronto. O Everton pensando em SG, né, não diria pensando em defesas, até porque o Vitória é um time muito fraco, como a gente sabe, pensando mais em SG. E a gente vai ter a escalação antes também. Possa ser que o Everton não jogue e jogue Marcelo Lomba. O bom do Palmeiras é que teremos a escalação antes. Mesma coisa Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians eu acredito que não vá poupar porque precisa sair dessa situação no brasileiro, né? Se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Atlético também eu acredito que possa ser que não poupe devido pegar um adversário mais fraco teoricamente que é o CRB, não é? O Fluminense também não deve poupar, né, tendo em vista a situação que o clube precisa engrenar a vitória, já vem de 2 seguidas. O Fábio pode ser uma boa, até porque o Bragantino deve poupar para enfrentar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Fortaleza e São Paulo, um grande jogo, não é? Porém, São Paulo joga com o Goiás aí pela Copa do Brasil, pode poupar atletas e pode ser uma boa aí o goleiro do Fortaleza. O Fortaleza aqui em casa vem de grandes atuações. O Marcos Felipe, se o Bahia for completo também, eu acho um pouco improvável. O Inter certeza que vai, porque só tem o Campeonato Brasileiro, não é? Temos aqui também um Léo Jardim do Vasco, a gente tem Grêmio e Vasco, porém o Vasco também pode ser que poupe, eu acredito que não, devido à circunstância do Brasileirão, assim como o Grêmio. O Flamengo deve poupar atletas aí contra o Atlético Goianiense, o Rossi é uma boa, pensando principalmente em SG, mas ficar de olho aí se o Flamengo não vai poupar atletas. Essa rodada vai ser difícil por conta disso. São os goleiros, tem o Gabriel também do Juventude, o Juventude em casa é muito forte, né, enfrenta o Criciúma, pode se tornar uma boa opção aí o goleiro do Juventude. O Atlético Paranaense pode poupar contra o Cuiabá, né? Joga fora contra o Cuiabá foi eliminado da Sul-Americana. O Atlético Paranaense aí pode, quem sabe, poupar atletas para o confronto contra o Bragantino aí no meio de semana. Já aproveitei, já falei de todos que podem poupar, quem que não pode, para a gente ficar de olho. Eu vejo como boas opções no gol essa rodada o Cássio, o Fábio é uma boa opção no gol também. O João Ricardo do Fortaleza, uma baita opção aí para o gol, tendo em vista que o São Paulo pode poupar, temos que aguardar para ver, não é? E temos também o Matheus Mendes do Atlético Mineiro, que joga em casa contra o Corinthians, e o Gabriel do Juventude. São os goleiros que eu mais indico nessa rodada. A gente vai começar com o João Ricardo no gol, vamos ser rápidos, né? É só uma base para
para amanhã a gente trazer, de amanhã 2 horas a gente traz a escalação final, certo? Na zaga, Thiago Silva vem se mostrando, vem mostrando segurança aí na zaga, não é? Contra o Palmeiras, contra o Cuiabá, que ele estreou, então Thiago Silva, 2 jogos depois que ele estreia, que o Fluminense não toma gols, né? Ficar de olho nele. Júnior Alonso também é um bom nome aí contra o Corinthians em casa, assim como o Lianco. O Júnior Alonso eu gosto mais do que o Lianco, mas o Lianco também estreou, entrou no decorrer da partida e fez uma boa média de 6,20. Gustavo Gomes, a gente vai ter a escalação antes. Né, o Palmeiras joga em casa contra o Vitória, o Gustavo Gomes bate pênalti, a gente vai com o Gustavo Gomes, já é o primeiro zagueiro que a gente vai escalar. Mas a gente vai ter a escalação antes, se for poupado, a gente vai ter que fazer alterações. Zagueiros do Corinthians para essa rodada não gosto, nem do São Paulo, nem do Internacional. Kaique Rocha poderia ser uma boa opção, depende aí se o Atlético vai completo ou não. Os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira é uma opção interessante para a rodada também. O Rodrigo Sando, Juventude, ficar de olho nele também. Juventude em casa contra o Criciúma. Né? Eu acredito que o Juventude não vai poupar pensando em Copa do Brasil. O Fabrício Bruno, assim como o Léo Pereira do Flamengo, também o Fabrício Bruno, uma opção interessante. Mas como falo, a gente tem que ficar de olho em quem pode ser poupado aí, quem pode acabar não jogando. A gente tem um Brits aqui do Fortaleza, que pode dar bom também. É o Fortaleza em casa contra o São Paulo. Eu acredito que o São Paulo vá poupar jogadores. E no máximo é isso aí. A gente vai com Fabrício Bruno do Flamengo por enquanto, certo? Vamos aguardar aí as notícias. Os setoristas do Flamengo geralmente acertam a escalação principal. Vamos ficar de olho quem que vai jogar no Flamengo. Atlético, na lateral a gente tem o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, né? Joga em casa, tem lei do ex aí contra o Corinthians, mas a lei do ex ultimamente não vem funcionando muito bem. O Willian sempre boa opção, principalmente no caso do Botafogo aí, poupar. O Mike pode ser que jogue, voltou a treinar, pode ser que jogue aí contra o Vitória. A gente vai ter a escalação antes também da partida, não é? E a gente tem aqui também um Bruno Pacheco do Fortaleza, pode ser uma boa opção. Né? O próprio Vanderlan do Palmeiras, né? Uma opção interessante aí na lateral esquerda. Já é um pouco, tem que ver se vai jogar ele, se vai jogar Caio Paulista. Vamos ficar de olho aí nas escalações que vai sair antes da escalação do Palmeiras, não é? Fora isso, na lateral a gente pode arriscar um Tinga também, mas eu prefiro o Bruno Pacheco aí do Fortaleza, não é? E no mais é isso, né? A gente não tem tantas opções. Vamos ficar de olho quem joga, quem não joga. Se você observar que não tem nenhum lateral do Flamengo provável, não dá para saber se é Ayrton Lucas, se é Vinha, se é Wesley, se é Varela. Então tá difícil essa rodada. Por enquanto a gente vai com Vanderlan do Palmeiras e com Guilherme Arana do Atlético Mineiro, né? Eu acho que o Atlético Mineiro não vai poupar, então vamos dobrar a zaga do Palmeiras e com Guilherme Arana. Talvez, dependendo aí, se tiver muitas dúvidas, a gente triplique a zaga do Palmeiras, porque é a única que a gente vai ter certeza aí, antes do mercado fechar, de quem vai jogar e quem vai ser poupado. Meio campo, Arias voando, né? Voltou voando aí. Eu acredito que o Fluminense não vai poupar. E a gente vai com John Arias, né? Tá voando, vamos aproveitar a boa fase, vamos ver se nossas cartoletas também vão dar para o time que a gente quer. A gente tem a Rascaeta numa grande fase, De La Cruz vem mantendo uma média, mas não tão boa fase, Scarpa, ótimo nome, Bernard também um bom nome, Matheus Pereira não é muito bom fora de casa, Pochettino, Fortaleza em casa, o Pochettino é um grande nome, Felipe Anderson também um grande nome aí, já que o Veiga não joga, ele deve jogar mais na função que ele está acostumado, não é? O Cristal do Grêmio em casa contra o Vasco é uma boa opção. Os meias do Juventude, o Jadson e o Giancarlo, são baitas opções aí para rodadas, viu? Vamos ficar de olho nesses dois aqui também, né? A gente tem o Gerson também, que vez ou outra rende mais do que os dois meias do Flamengo, que é o Arrascaeta e o De La Cruz. Iago Pikachu também pode ser uma opção interessante, se confirmar que o São Paulo possa poupar a sua equipe. No mais é isso, né? Muitos meias novamente essa rodada, difícil escolher.
Eu vou de Felipe Anderson, a gente vai ter a escalação antes, ele é bem ofensivo, vamos ver se ele vai jogar, se vai jogar na posição que está acostumado, e vamos com o Felipe Anderson. Eu queria muito ir de Jean Carlos do Juventude. Por enquanto eu vou deixar ele na base aqui, depois a gente analisa, porque não tem como também deixar a Arrascaeta fora. Vamos confirmar se o Arrascaeta joga. O Arrascaeta jogando, a gente vai de Arrascaeta, certo? Amanhã a gente fecha essa equipe. No ataque, Hulk contra o Corinthians, Atlético Mineiro em casa, não tem como deixar o Hulk fora. Atacante do Flamengo tá o Pedro, certo? Porém, eu acho que, pelo que eu analisei, quem deve jogar é Gabigol, viu? Se Gabigol jogar, eu acho melhor opção até do que o próprio Pedro, né? Mas nós vamos com o atacante do Flamengo. A gente tem aqui os atacantes do São Paulo, tem o Elinho, que sempre é uma boa opção. O Lucheiro, né, quando a gente escala, ele vai mal. Quando a gente não escala, ele vai bem, né? Tá difícil acertar. O Estevão, que é um grande nome aí, a gente já vai colocá-lo. A gente não sabe se joga, mas a gente vai ter a escalação antes, então é Estevão, um grande nome. Flaco Lopes também, uma opção interessante para a rodada. Mas a gente vai fechar aí logo o nosso ataque com Hulk, Estevão e Pedro. Só que eu acho que não vai sobrar cartoletas para treinador se a gente fizer isso, não é? Porque não vai, até que sobrou, ó, Wagner Mancini, o Jair Ventura, pronto, olha, um Jair Ventura, um bom técnico aí para essa rodada e barato para quem não tem tantas cartoletas como a gente. Deu para escalar até razoável, mas se a gente for de Arrascaeta já não vai dar, né? Então a gente tem que rever aqui nossa escalação dependendo das notícias. Por enquanto, Estevão de capitão, certo? Vamos ver se realmente vai jogar, vamos ver como que vai vir esse time do Palmeiras. Mas em rápidas palavras é isso, a próxima rodada a gente tem que ficar de olho nessa questão dos times que podem poupar. Por enquanto a gente monta a nossa base assim, e amanhã 2 horas a gente vem com a escalação final. Espero ter ajudado, fiquem com Deus, abraço e até amanhã.